Olá, companheiros da Causa Operária TV, estamos começando mais um Não Compre Jornais, Minta Você Mesmo, nessa sexta-feira aqui, 6 da tarde, o programa, agora já é 6h14, mas o programa é sempre às 6 da tarde, toda sexta-feira. Já convido todo mundo aí a curtir o nosso vídeo, a comentar à vontade no nosso chat, a gente vai lendo os comentários, discutindo aqui, a compartilharem também nas redes sociais o programa e nas páginas de Facebook, Twitter, Instagram, Telegram, WhatsApp, por e-mail também, né, nos grupos, nas páginas, mensagens diretas para os seus amigos. Eu acho que a minha internet não está muito boa, mas vamos lá. Bom, hoje a gente vai falar aí sobre os ataques da imprensa golpista, né? Nessa semana, mais uma semana aí de ataques da imprensa contra o PCO, dessa vez aqui por causa do nosso posicionamento a respeito da tomada do poder pelo Talibã no Afeganistão, né? A gente chegou a falar na semana passada um pouco sobre o Afeganistão, né? Sobre as coisas que a imprensa capitalista fala sobre o país, fala sobre o Talibã. Eu estou aqui com a companheira Natália Araújo e também com o Paulo Amaro Ferreira, nossos dois comentaristas aí da imprensa, né? Para a gente bater uma bola aqui sobre essas manipulações, né? Essas mentiras e essas calúnias, inclusive, contra o PCO e também atacando o próprio Talibã e o povo afegão em defesa, né, do imperialismo norte-americano. E no caso do ataque ao PCO, né, esse ataque ao PCO por causa do Talibã tem como plano de fundo aí a nossa política revolucionária, a nossa política de mobilização da população, tanto pelo fora Bolsonaro, como também contra o PSDB e os políticos da direita tradicional que tentam aí tomar o poder nas eleições de 2022, dando um terceiro golpe aí contra o povo brasileiro, né, melando totalmente a candidatura do ex-presidente Lula. Por causa, né, dessa posição do PCO de denúncia de tudo isso, que todos esses setores se uniram para atacar o PCO de todas as maneiras possíveis. Como eles não conseguem argumentar contra o PCO, como eles não conseguem desmentir o PCO, uma vez que o PCO fala a verdade, né, eles vêm com esses ataques baixos, atacando todas as posições do PCO, mentindo, caluniando e tentando, inclusive, perseguir, né, politicamente, judicialmente, incriminar o PCO, tanto a direita, né, que é da onde sai essa campanha, como a própria esquerda pequeno-burguesa, frente amplista, que busca, né, a todo momento uma aliança com esses setores, com o PSDB, e que em muitos casos recebe dinheiro mesmo, é financiada pelo imperialismo, como é o caso aí de vários grupos relacionados ao PSOL, políticos do PSOL, ou mesmo do PCdoB, né, através de diversas ONGs aí e de movimentos, tem uma ligação muito grande com a burguesia e com o imperialismo, né? Por isso todos esses ataques, mas a gente vai focar aqui nesses ataques da imprensa, né? Da imprensa golpista contra o PCO, porque eles aumentaram muito, né? O PCO, até pouco tempo atrás, ninguém conhecia o PCO, a massa da população não conhecia o PCO, né? Mas os militantes de esquerda, sindicalistas, né? O pessoal que participa do movimento popular que conhecia o PCO. De uns tempos para cá, né? De alguns meses para cá, basicamente em 2021, o PCO começou a aparecer muito na imprensa capitalista, né? O PCO começou a aparecer por sua defesa, por exemplo, do Neymar, o que é, na verdade, uma defesa do futebol brasileiro contra os ataques feitos pelo imperialismo, o que é, na verdade, ainda mais, né, uma defesa da cultura brasileira e do povo brasileiro, porque o ataque ao futebol brasileiro é isso, né? E depois o PCO apareceu por uma série também, a defesa do Lula, fora Bolsonaro, e particularmente desde o dia 3 de julho, né, por causa ali da briga que aconteceu entre militantes da esquerda, entre eles alguns militantes do PCO, também tinha militante do PT, contra paus mandados ali
do PSDB na Avenida Paulista, na manifestação. Ali estourou, né? A imprensa inteira falou do PCO, muitos ataques contra o PCO, inclusive naquela manifestação na Avenida Paulista, né? Houve, depois, na descida para a Consolação, no final da manifestação, houve uma radicalização do ato, com vários manifestantes, né, considerados como black blocs, atacando vidros de bancos, essas coisas, sendo reprimidos pela polícia, e na imprensa saiu, inclusive, né, em telejornal do SBT, por exemplo, mas também em outros veículos de comunicação, o pessoal relacionando o PCO com esses acontecimentos aí de ataques a agências bancárias, tudo, né? E aí o PCO ficou já ali, né? Já o pessoal já tentava acusar o PCO de terrorismo. Aí então, quando o PCO saiu em defesa do Talibã, aí o PCO agora sim comprovou-se, né, que o PCO, segundo o discurso dessa imprensa, é um partido terrorista e hoje buscam, inclusive, caçarem a legenda do partido, o escassíssimo dinheiro público que o PCO recebe, né, ao contrário do que recebe, por exemplo, o PSDB, o MDB, o DEM, os partidos ligados ao próprio Bolsonaro, e que ninguém fala nada. A imprensa não fala nada desses partidos aí que recebem bilhões e bilhões de reais para atacarem os direitos da população, para darem um golpe de Estado, como foi em 2016, né? Para prenderem ilegalmente um monte de gente, para estabelecerem leis totalmente arbitrárias, né? E para roubarem, literalmente, né, a população brasileira, entregarem as riquezas do país para o estrangeiro. Isso daí a imprensa não fala, né? Não fica falando que esses partidos recebem verba do Estado para fazerem isso. Bom, vocês já viram aí, mas vamos começar a conversar com a Natália e com o Paulo. Boa noite, companheiros. Vamos falar um pouquinho aqui sobre essa repercussão da imprensa, né, sobre os posicionamentos do PCO. Antes de a gente mostrar alguns prints, eu queria falar um pouquinho e queria que vocês comentassem, né? Não sei se o Paulo, não sei se ele viu, acho que a Natália viu, um trecho do programa Morning Show da Jovem Pan essa semana, né? Eles já haviam falado da gente algumas outras vezes, como por exemplo no episódio em que nós publicamos uma matéria no DCO sobre o Donald Trump, né? E eles leram uma parte da matéria, tudo, debateram a respeito disso, e novamente agora estão aí falando sobre o PCO no caso do Talibã. A gente não pode mostrar, né, nenhum trecho do programa aqui por causa desses direitos autorais aí, que também uma coisa que o PCO combate, né, acaba infringindo aí o direito à própria liberdade de expressão. A gente não pode mostrar aqui um vídeo sobre o qual a gente está falando, o qual a gente está criticando, mas vamos só resumidamente falar do que eles estavam tratando. Eles estavam mostrando no programa Morning Show da Jovem Pan aquele vídeo que muita gente deve ter assistido, que tem um avião, né, norte-americano saindo ali do Afeganistão, com bastante gente em volta do avião, inclusive algumas pessoas foram atropeladas por esse avião norte-americano, né, do exército norte-americano, e algumas pessoas se penduraram ali no avião, né? A maior parte daquelas pessoas, né, eram colaboradores do governo anterior de ocupação dos Estados Unidos, estavam com medo aí de alguma revanche do Talibã, embora o Talibã tenha dito que não vai fazer nada com essas pessoas, deu anistia a elas. O curioso, né, que na imprensa, inclusive nesse programa Morning Show da Jovem Pan, os comentaristas, eles falaram, né, nossa, vocês viram ali, vejam o vídeo, as pessoas fugindo aí temos um print, o print a gente pode mostrar.
pessoas fugindo do Talibã, para ver o desespero dessas pessoas com esse regime de terror que está se apossando do Afeganistão, mas ninguém questiona a total irresponsabilidade do exército norte-americano, né? Isso daí a gente pode até, né, levantar a questão de que isso daí não é um crime de guerra, porque isso daí são civis, o avião norte-americano está atropelando civis, as pessoas tentando se agarrar ao avião, e eles deveriam obrigatoriamente, isso daí qualquer piloto de avião deveria parar esse avião, deveria parar o avião, mas eles continuaram, as pessoas se agarraram ao avião e foram cair do avião lá em cima, morreram, logicamente, né? Eu vi uma reportagem da RT que mostrou que os norte-americanos estavam muito preocupados em levar os cães, né, dos soldados norte-americanos, os cães do exército, colocarem, perdão, nesse avião para fugirem. Só que então eles tiveram mais preocupação com os cães do exército norte-americano do que com os cidadãos afegãos ali que estavam desesperados, né? Só que ninguém fala disso, todo mundo fala que eles estavam fugindo do terror do Talibã. E uma coisa interessante, né, ainda sobre o Talibã, um comentarista desse programa, o Joel Pinheiro da Fonseca, que é inclusive colunista da Folha de São Paulo, falou: no governo de ocupação norte-americano tinha mulheres na política, mulheres trabalhando, mulheres estudando, né? Era um paraíso para as mulheres do governo do Afeganistão de ocupação norte-americana, né? Eu, inclusive, queria que a gente voltar sobre isso, dessa questão das mulheres, porque é uma propaganda muito, muito forte. Vocês viram aí uma das comentaristas do programa Morning Show, né? O nome dela é Bruna, eu não entendi o sobrenome dela. Eu vi só o apresentador chamando ela de Bruninha e não entendi o nome. Não conheço realmente. Mas ela foi a que mais falou a respeito do PCO, né? Primeiro que ela disse que foi um golpe do Talibã. O curioso é que esse pessoal aí apoiou o golpe no Brasil contra a Dilma, né? E eles não têm vergonha de falar que foi um golpe do Talibã, e aqui no Brasil eles apoiaram um golpe contra a Dilma, contra o PT. Segundo que ela falou que o PCO é autoritário, né, por defender o Talibã e por ser um partido comunista, né? Então ela falou que o PCO deveria ser caçado. E entre aspas aqui o que ela disse, que chamou a atenção também, né, defendendo o governo norte-americano, o imperialismo, governo estrangeiro que estava ao menos contendo os excessos e abusos de direitos humanos no Afeganistão, sendo que esses 20 anos de ocupação dos Estados Unidos no Afeganistão foi um período em que os piores abusos e excessos e crimes contra a humanidade, crimes de guerra, foram cometidos pelas tropas de ocupação norte-americanas, né? Inclusive o Tribunal Penal Internacional, ele abriu uma investigação contra os Estados Unidos por crimes de guerra, por ações de tortura, tratamento cruel, ultrajes à dignidade pessoal, estupro e violência sexual. Isso daí somente nos anos de 2003 e 2004. O próprio Tribunal Penal Internacional e a CIA reconhecem que isso daí aconteceu em outros anos também, e a CIA também fez esse tipo de violação em bases militares norte-americanas e outros países como Polônia, Romênia e Lituânia, de presos políticos da guerra do Afeganistão, né? Então, essa comentarista aí, ela mente descaradamente falando que os Estados Unidos e seu governo de ocupação pelo menos conteve excessos e abusos de direitos humanos que agora seriam cometidos a rodo pelo Talibã, que eles tanto atacam, né? Então eu queria que a Natália falasse um pouquinho sobre esses comentários. Não sei se vocês chegaram a assistir esse trecho do programa Morning Show. Sim. E também falasse falar da hipocrisia, né, desses comentaristas aí, da Jovem Pan, que é conhecida inclusive, né, como Jovem Clã, por ser uma emissora de rádio de extrema direita, bolsonarista, inclusive, e agora vem falar, né, de direitos humanos, de direitos das mulheres, né, uma emissora bolsonarista.
Boa noite, Natália. Boa noite, Paulo. Boa noite, Paulo, Vasco. Boa noite a todos os companheiras que estão assistindo a gente. É muito bom estar aqui com vocês. Bom, sobre o PCO, ele vem sendo atacado como machista anteriormente, e como o companheiro Vasco disse, nós somos linha de frente, né? Nós somos um partido combativo, nós somos um partido que não volta atrás nas opiniões. E é claro que o fogo vem pesado para cima da gente quando a gente, sim, bate no peito, defende o presidente Lula, defende sua candidatura, defende que esses golpistas que estão no governo do país há tantos anos e fazem isso de uma maneira uma máquina tão bem engendrada para que não rompa, e nós estamos ali com a nossa marreta quebrando essa máquina. Então é normal que nós incomodemos e nós não viemos para ser amigos. O PCO sendo atacado é mais um fator mais um motivo para que a gente continue, que nós estamos no caminho certo. Porém, não tem como ficar calado diante das acusações. Nós temos no PCO também um coletivo de mulheres, que é o Rosa de Luxemburgo, e uma das nossas coordenadoras, né, ela teve no seu Twitter, teve seu Twitter também atacado, e ela resumiu tudo que a gente tinha que falar sobre o assunto em um Twitter, que é defender o imperialismo, a Natália Pimenta. Defender o imperialismo norte-americano em nome da defesa das mulheres, é para isso que serve o identitarismo. O problema da esquerda burguesa é não conhecer o marxismo e não discutir o marxismo classista como o PCO discute e aplica, né, nas suas falas, nas suas opiniões. Então é complicado, mesmo a gente explicando, mesmo com as lives do companheiro Rui, fica complicado. A gente não defende nenhum governo opressor, né? E muito menos opressor de mulheres. E nós estamos lado a lado com as mulheres afegãs no quesito, se elas quiserem lutar contra toda a opressão que elas vivem. Todos os opressores devem sucumbir. E o imperialismo deve sucumbir por oprimir também as mulheres. O Paulo, queria que você comentasse a respeito desse tipo de acusações, né, também tanto contra o Talibã como contra o PCO, que a Natália lembrou, né, também o PCO também é acusado de machismo, tudo, sendo que e a hipocrisia, né, dessa imprensa burguesa, capitalista, que na verdade está apenas servindo aí de correia de transmissão das ideias da burguesia do imperialismo, que é justamente quem mais oprime as mulheres, né? As mulheres, segundo esse comentarista Joel Pinheiro da Fonseca, as mulheres no Afeganistão, durante os governos de ocupação dos Estados Unidos, elas tinham lugar na política, podiam estudar e podiam trabalhar, né? Então elas viviam em um verdadeiro paraíso, né? O grande problema é que elas não podiam fazer nada disso, até porque as bombas do exército norte-americano estavam caindo sobre as suas cabeças e as dos seus filhos, né? Então, não é muito estranho de a gente perceber, né, que elas, inclusive, apoiaram o Talibã aí na expulsão dos Estados Unidos do Afeganistão, porque o povo afegão, seja mulheres, sejam os homens, os idosos, os LGBTs, tudo mais, imagino, né, pelo menos eu aqui no Brasil, eu preferiria me submeter aí à retirada de alguns direitos pelo Talibã do que ter aí a minha casa destruída, né, os meus filhos mortos e eu mesmo perdendo a minha vida, né, em uma guerra, né. E uma coisa
uma coisa que é interessante, né, é que o próprio Talibã, ele modificou, né, a sua política de e inclusive adotando, né, isso que o pessoal está falando, deixando as mulheres participarem do governo, abrindo escolas em que podem estudar tanto meninos como meninas, né? Mas a questão é essa: não havia como as mulheres afegãs terem qualquer direito, sendo que elas estavam sendo mortas, né, pelas tropas aí norte-americanas, e existem muitas e muitas denúncias, documentadas inclusive, arquivos oficiais, de todo tipo de violação por parte das tropas norte-americanas, né, dos direitos das mulheres. Muitos estupros mesmo, em tudo quanto é lugar que as tropas de algum exército, de qualquer exército, estão, né, as mulheres são as primeiras vítimas. Na ocupação do Haiti pelas tropas de diversos países, inclusive do Brasil, né, também foi documentado estupros assim quase em massa das mulheres haitianas pelos soldados, né, estupros e assassinatos, execuções e tudo mais. E imagina um exército como o norte-americano, o que não deve ter feito contra as mulheres, contra as crianças, contra os idosos afegãos, né? Então, diante de uma opressão tão grande, né, não é difícil de a gente imaginar que essas pessoas apoiariam qualquer um contra essa opressão que estavam sofrendo dos Estados Unidos, né? Queria que você comentasse a respeito dessa propaganda, né, da imprensa burguesa a respeito sobre esse tema. Bom, boa noite, Vasco, boa noite, Natália, boa noite, companheiros que estão escutando aí, assistindo a COTV. Bom, primeiramente eu acho que vamos só colocar alguns dados aqui e reforçar que são dados até conservadores, porque são dados da ONU, né? Mas os dados da ONU sobre a ocupação americana no Afeganistão dizem que aproximadamente nós temos aí 170 mil civis mortos durante a ocupação americana no Afeganistão, 170 mil pessoas. Que são dados, inclusive, conservadores aí. Tem dados que falam em 500 mil mortos. Isso, são dados conservadores, são dados oficiais da ONU, e como a gente sabe, é um instrumento dos Estados Unidos, né? E aí vamos comparar assim, a gente considera, por exemplo, vamos considerar os regimes mais autoritários das nossas ditaduras aqui, da América Latina. A gente pega, por exemplo, a Argentina e o Chile, que são os dois considerados os regimes mais duros. Nós temos aí mais ou menos 30, 40 mil mortos, né? Que já é considerado um absurdo, obviamente, né? Aí você pega 170 mil mortos pela ocupação americana. Fora isso que o Vasco colocou, né? Os estupros, enfim, todo tipo de humilhação, né? Então, obviamente que perto disso, o Talibã é basicamente um coroinha de igreja, né? E obviamente o Talibã teve ajuda de todo o povo do Afeganistão, teve um grande apoio, né? Isso que o Vasco colocou também, né? Ou seja, a facilidade que o Talibã tomou o país inteiro em uma semana, 2 semanas ali, é obviamente que houve um apoio muito grande da população, né? E também essa questão de que o Talibã não tomou sozinho, né, o governo, né? Há uma coalizão ali, fica bem claro isso, que há, porque o Talibã, ele, inclusive, os porta-vozes do Talibã tinham dito que não haveria perseguição, que não precisava fugir do país, inclusive os americanos não precisavam fugir, não precisava fechar embaixada, nada. A declaração oficial do Talibã foi essa. Então o pessoal saiu correndo aí, possivelmente, né, esse pessoal que estava ali desesperado para fugir é porque eles tinham uma colaboração muito grande com o imperialismo, né? Porque sempre tem, né, pessoas do próprio país que colaboram com os imperialistas. No Brasil é o mesmo, né? Se nós fizéssemos hoje uma revolução de verdade no Brasil, nós teríamos aí que implementar uma justiça revolucionária para um grande número de pessoas que
são responsáveis pelo assassinato dos brasileiros, pela fome, pela miséria, pela opressão e uma série de outras coisas, né? E o Talibã, de certa forma, tem sido bem moderado nisso, né? Eles anunciaram que não vai ter retaliação, enfim, estão muito moderados perto do que muitos no Afeganistão mereciam receber, o tratamento que mereciam receber por serem responsáveis diretos por esse genocídio da população afegã, né? Muitas mulheres, né? Vamos pegar esses dados: 170 mil mortos civis. Quantos são mulheres? Quantos são crianças? Então é um absurdo. Isso que são dados conservadores, né? Então acho que essa é uma primeira colocação, né? E a segunda, que eu quero fazer uma provocação aqui também para a gente aprofundar, talvez, por que o PCO tem sido atacado por essa imprensa brasileira, né? Por a imprensa golpista brasileira? Não só no caso do Talibã, né? Tem outros casos aí que o Vasco colocou, né? A questão do próprio Roberto Jefferson essa semana também, né? Porque o PCO, companheiros Vasco, Natália e companheiros que estão assistindo, o PCO e o Lula são os últimos obstáculos que existem no Brasil para a implementação da Frente Ampla. Não tem mais obstáculo. Se você tirar o PCO da jogada e tirar o Lula, a Frente Ampla vai sair vencedora. A frente com a direita vai sair vencedora. Eles vão conseguir fazer essa manobra que eles estão tentando, que é tirar o Lula da jogada, tirar o Bolsonaro e colocar um governo tipo Fernando Henrique Cardoso no Brasil. Quais são os únicos dois obstáculos que restam no Brasil a essa política? O PCO e o Lula, né? Porque o Lula ninguém quer, a direita não quer o Lula, né? E o PCO é o único partido que tem denunciado essas manobras da Frente Ampla, porque os outros partidos estão já com um pé na Frente Ampla. O PSOL, esses outros partidos de esquerda que são um puxadinho do PSOL, que nem o PCB, o P, esses aí já estão praticamente na coordenação de campanha do Dória, né? É o que a gente tem a impressão, é isso, né? Então eu vejo que as motivações desses ataques são essas, né? Eles perceberam que o pessoal vai incomodar, que tem sido um obstáculo e que esse obstáculo vai continuar, né? Então é preciso calar o PCO, né? Essa é o apelo. Inclusive o Jones Manuel, para encerrar aqui, né, essa primeira fala, o Jones Manuel essa semana fez um apelo muito interessante. Ele diz que os canais de esquerda, os canais progressistas, tipo 247 e DCM, aos quais o Rui Costa Pimenta participa semanalmente, esses canais deveriam cancelar o PCO. Essa é a opinião, né, deste youtuber aí, pequeno burguês, né, o Jones Manuel. Ou seja, justamente é isso, né, o PCO é um obstáculo para todas essas pessoas aí, nessas organizações, enfim, e principalmente para a direita, né? É a opinião, na verdade, da burguesia, qual o boneco de ventríloco, os vários bonecos de ventríloco dela, né, como é o caso do Jones Manuel, reproduz, né? Isso daí, logicamente, que é uma coisa que serve à burguesia e não à esquerda, né? Por que interessaria ao Jones Manuel, ao PCB, né, aos grupos de esquerda, censurar o PCO dos canais de esquerda, né, sendo que eles também são de esquerda? Interessa isso daí à direita e à burguesia, logicamente, justamente para que essa campanha, para que o presidente Lula seja eleito novamente presidente do país, né, sendo o PCO o partido que mais mobiliza para isso. Esse daí é um ataque direto à candidatura do Lula, né? Um ataque direto também à mobilização popular, né? A organização dos trabalhadores e de todos os oprimidos. Se a produção puder, vamos ver algumas manchetes aí da imprensa, de sites aí da burguesia, que falaram bastante aí do PCO repercutindo a nossa posição, né? Teve um blog aí desse tal de Heron Cid aí, que falou que o PCO é o Talibã brasileiro, né? Bom, a gente ideologicamente não concorda com o Talibã, mas nos sentimos até honrados, né, de comparar com o Talibã, porque, embora a gente não concorde ideologicamente com o Talibã, uma coisa que a gente admira, inclusive, dos combatentes do Talibã é a raça deles, né? É o empenho que eles tiveram aí lutando durante 20 anos
de armas na mão, de sandálias, com maltrapilhos, né? Com apenas algumas AK-47 e mais nada aí, 80 mil combatentes apenas, né? E conseguiram derrotar o maior império que existe no mundo, que é os Estados Unidos. A Veja, ela publicou algumas matérias, né? Uma delas é essa daí também. PCO comemora a vitória do Talibã no Afeganistão, e outra que a Veja publicou é outro grande elogio também ao PCO, na verdade, um reconhecimento do trabalho do PCO, né? Não que isso daí seja a intenção da Veja, mas ela publicou uma matéria com esse título aí: o partido que defende Lula e o Talibã. A gente estava conversando aqui até internamente, né, com um companheiro do PCO aqui, ele falou que a gente podia usar isso daí até como um slogan de campanha, né? O partido que defende Lula e o Talibã, porque isso daí vai chamar muita atenção e é uma coisa extremamente popular. O Lula é a pessoa mais popular do país. O Talibã é popular até aqui no Brasil. Quem já foi, quem já pisou em favela, nas quebradas aqui, deve ter visto já gente com camisa do Bin Laden, com tatuagem do Bin Laden, o rosto do Bin Laden pintado no muro. Gente apelidada de Bin Laden, né? Todo mundo que era barbudo uma época era apelidado de Bin Laden e tal. Carinhosamente, não era nenhuma ofensa isso, né? Pô. Eu tive um amigo Bin Laden. Quem nunca teve um amigo Bin Laden? Então, os caras são populares até no Brasil, né? E são um movimento nacionalista, né? Eles têm raízes populares, independentemente do que pensam, né? Bom, temos mais aí alguns prints. Se a gente tiver, a gente pode mostrar alguns prints. Deixa eu aproveitar aqui e só agradecer o pessoal que está comentando. Mídia Mentirosa, Carla Silva, o Cifa, Compa 29, Renata Diniz, Adriano Teixeira, também aqui com a gente, Arthur Freitas, Acreano Meneghello, valeu, o Paulo Silva, Monique FC, Rude Pride, Unite and Fight. Aí, ó, você tem até o Talibã Futebol Clube, né? Eu vi uma vez aí eu também já vi, tem um time aqui em São Paulo, de Diadema, chamado Água Santa, que é um time que surgiu do futebol de várzea, e uma das torcidas organizadas dele tem o Bin Laden também como o mascote, né? O Esquerda Trabalha, a Direita Fica com a Grana, tá aqui com a gente também. Amanda Lima, Maria do Carmo Oliveira Reis, obrigado aqui ao super sticker da Cecília Maria. Carlos Nishimiya, nosso grande companheiro, acabou de mandar um super chat. Tinha 2 companheiros aqui que que renovaram o status de membros, mas eu perdi. Luiz Bergotza, também, Thiago Leal Toledo, estão aqui com a gente. O Sou Eu enviou um super sticker. Cal Santos também, chama BR com a gente aqui. Se a gente... Olha, esse daí é a torcida do Água Santa. A gente tem mais prints aí da imprensa. A gente tem um... Aí, ó. Essa daí também é uma campanha que a imprensa burguesa está fazendo muito. Quanto o PCO recebe do fundo partidário para apoiar os terroristas do Talibã. Então, a gente recebe fundo partidário para apoiar os terroristas do Talibã. Isso daí é interessante. O Lula já foi acusado pela Veja, por exemplo, de ter recebido dinheiro na campanha eleitoral do Muammar Gaddafi, né? Que é outro que sempre patrocinou terrorismo e tudo mais, né? E agora a gente recebe dinheiro do fundo partidário, a gente recebe dinheiro do contribuinte brasileiro aí para apoiar os terroristas do Talibã. A curiosa aliança da esquerda com o extremismo islâmico. Aí eles também, a Folha de São Paulo, né, que adora dar palpite aí para a esquerda, né, aconselhar a esquerda, e uma boa parte da esquerda, a lá Guilherme Boulos, que é colunista da Folha, segue a linha direitinho dos conselhos da Folha de São Paulo. O Reinaldo Azevedo também, né? Outra matéria da Folha também. Essa matéria ficou muito tempo na capa da Folha, foi praticamente uma manchete principal ali na capa da Folha. O Reinaldo Azevedo, no programa dele na Band News, ele também atacou o PCO, essa questão aí do fundo partidário. O grande problema é que tanto o Reinaldo Azevedo como
Gazeta do Povo, como a gente está vendo aí uma matéria do 247, espalharam fake news a respeito do PCO com relação ao fundo partidário. O Reinaldo Azevedo falou que o PCO recebe milhões de reais do fundo partidário distribuídos em 2020, mas o PCO não recebeu nenhum centavo do fundo partidário. Vocês podem ler, inclusive, uma matéria que saiu no Diário Causa Operária, intitulada Quem Ganha com os Ataques de Reinaldo Azevedo ao PCO, que responde, inclusive, colocando ali a planilha oficial do TSE, mostrando que o PCO não recebeu esse dinheiro que o Reinaldo Azevedo e que a Gazeta do Povo, que são um é um órgão de imprensa e outro é um jornalista de extrema direita, fascistas, que fizeram uma campanha semelhante a essa que estão fazendo contra o PCO na época do golpe de Estado e antes mesmo do golpe de Estado, durante todo o governo do PT, do Lula e da Dilma, fizeram uma campanha fascista contra o PT, foram responsáveis pela ascensão do bolsonarismo, pelo golpe de Estado de 2016, pela eleição do Bolsonaro, pela prisão do Lula, né? E agora atacam o PCO. E, mais uma vez, mentem, né, a respeito do PCO. O PCO não recebeu fundo eleitoral, fundo partidário, como acusou o Reinaldo Azevedo, né? Então, até campanha de fake news, esses aí que são tão combatentes das fake news, né, agora utilizam de fake news também para atacar o PCO, tentam incriminar, tentam não apenas retirar qualquer espécie de verba que o PCO receba do Estado, embora o PCO praticamente não receba nada do Estado, né? Como também tentam incriminar o PCO, caçar a legenda do PCO por apoio ao terrorismo, tudo mais, né? Sendo que o PCO apoia a emancipação dos povos, né? Se o Talibã, que está lá no Afeganistão, em outro país, adota métodos terroristas para isso, por que alguém aqui no Brasil teria que retirar, colocar na ilegalidade um partido que não tem nada a ver com aquela situação, né? Isso daí não tem pé nem cabeça, né? Mas a imprensa burguesa, fascista nesse caso, Reinaldo Azevedo e Gazeta do Povo, atuando aí como órgãos do Estado, né? Como praticamente órgãos judiciais, tentando caçar o PCO judicialmente. Queria que você comentasse, Natália. E também eu falo muito, né? O pessoal sabe que eu falo muito, e por causa disso o programa já está, inclusive, meio que no fim. Então, infelizmente, não é machismo aqui, até porque também vai se repetir com o Paulo. Queria que vocês fizessem comentários finais aí, mas fique à vontade, a gente vai até às 7. Tá certo. Bom, gente, eu só queria, além de tudo isso, né, de falar que o PCO apoia o Talibã, que oprime mulheres e tal, todas essas notícias falsas que envolvem, que estão mais do que claras, declaradas pelo presidente do partido, pelo vice-presidente, por todos os militantes. Nós somos militantes, nós não recebemos para estar aqui, nós fazemos isso pelo partido e pela militância. A imprensa está tratando esse tema com tanto preconceito que as mulheres muçulmanas, ativistas muçulmanas brasileiras que estão pelo mundo, estão acompanhando a vergonha que a imprensa brasileira está passando nesse assunto e se sentindo muito prejudicadas, porque elas tentam elevar a imagem da mulher islâmica, dizendo da sua cultura, dizendo que nem tudo é opressão, que nem tudo é aquilo que nós do Ocidente imaginamos. Então, elas estão se sentindo muito insatisfeitas com o trabalho que a imprensa está fazendo, né? Em tão pouco tempo, derrubando um trabalho que elas vêm construindo há anos, de mostrar que elas não são as mulheres mais infelizes do mundo, como o Ocidente e os Estados Unidos querem pintar que elas são. Então, prestem atenção, e principalmente as mulheres, prestem atenção nos comentários que vocês fazem, porque são outras mulheres como nós, em outra cultura, né? E nós temos que aportar e ajudar, não criticar. É isso. Boa noite, gente. Foi ótimo. Valeu, Paulo. Bom, acho que algumas coisas só para finalizar, né? Primeiro assim, né, companheiros, por que o Talibã é terrorista? O
que define o terrorismo, né? Você defender, né, você expulsar uma tropa de ocupação estrangeira do seu país com armas na mão é ser terrorista? Bom, aí nós da esquerda não podemos aceitar isso, né? Porque nós vamos ter que colocar todas as guerrilhas que houveram na América Latina como terroristas. Nós vamos ter que colocar, por exemplo, o movimento 26 de julho, liderado pelo Fidel Castro, como um movimento terrorista. Defender armas na mão, a esquerda revolucionária sempre defendeu isso, né? O problema é que a esquerda brasileira, a maior parte dela, não é uma esquerda revolucionária e praticamente está renegando todo e qualquer tipo de ligação com a esquerda revolucionária, com a tradição revolucionária de toda a história do marxismo, né? Então, isso é a primeira questão. A segunda também, companheiros, não sei se vocês notaram, mas o PCO é o único partido que tem posição política sobre isso, da esquerda. Os outros não têm. Eu dei uma buscada no site dos partidos essa semana e não vi ninguém. Ninguém tem posição. Eles calaram. E é engraçado porque em 2001, eu lembro, eu estava no PT em 2001, quando os Estados Unidos invadiram o Afeganistão e logo em seguida o Iraque, nós fomos contra. Nós apoiamos naquela época os governos, tanto do Talibã quanto o governo de Saddam Hussein. Né? Nós somos contra a ocupação. Nós condenamos a ocupação. E agora, por que o PT, por exemplo, por que não tem uma posição decente sobre isso? Eu vi a Gleisi essa semana tendo uma postura bastante identitária aí, aquilo que a Natália falou muito bem aqui antes, né? Uma posição muito identitária, né? Desrespeitando inclusive as mulheres do Afeganistão, uma coisa muito horrorosa a posição. Né? E então é isso, né? E só para finalizar, o que eu tenho visto aqui é que a esquerda brasileira ela tem se informado e formado as suas opiniões de acordo com a imprensa golpista, né? Eles adotam exatamente a mesma posição que a Globo, exatamente a mesma posição que a Veja. É muito vergonhoso isso aí. Né? É uma esquerda que não tem mais qualquer tipo de discussão política, né? É uma esquerda que tem medo de perder voto, tem medo de tomar uma posição correta, com medo como é que a imprensa vai achar se o PT tomar uma posição favorável ao Talibã, então nós podemos perder voto, vamos se indispor com a Veja, com a Folha de São Paulo, etc. Né? Então é muito vergonhoso isso. Né? Isso não é uma esquerda. Uma esquerda que tem medo de ter uma posição política não é esquerda, é outra coisa. Né? Então, me chamou muita atenção também isso, né? Que o único partido que tirou uma posição política foi o PCO. Os outros não têm. Podem ir lá nos sites dos partidos para ver se algum tomou posição. Porque fica feio, né? Apoiar os americanos fica muito feio, né? Para eles, né? Mas aí, como eles têm medo de apoiar o Talibã, eles simplesmente não têm posição nenhuma. O Walter Pomar aí, que recentemente fez uma discussão com o Vasco, eu fui olhar no página 13 lá para ver se tinha alguma posição. Não tem posição nenhuma. Os caras não têm posição nenhuma sobre nada. Então, assim, é muito ridículo. É vergonhoso, na verdade. Eu, se fosse dessas organizações, atualmente, eu teria vergonha, né, de não ter uma direção política que tem posição firme contra o imperialismo. Né? Então é isso, companheiros. Eu quero agradecer aqui a Natália e o Vasco pela companhia de hoje, né? Agradecer a todo mundo que nos acompanhou e agradecer aos companheiros de Caxias aí e do Rio Grande do Sul que estão acompanhando cada vez mais o PCO, né? Eu vi que o Vasco citou alguns ali, a Amanda, o Luiz, o Acriano, enfim, o Cal aí de São Paulo, que é companheiraço também aí. Então um abraço para todo mundo aí. Abraço aqui também para o Marcos Mag, para o José Diniz e também para o Serguei Claret, que ele fala assim: descobri o PCO há uns 5 anos e por causa de vocês e do Rui, passei a ler Marx e a tentar entender a fenomenologia do espírito de Hegel. Tenho muito orgulho de vocês. Valeu pelo comentário. Estúdio M5 também está aqui, comenta pela primeira vez com a gente. O Alex Zorzenon comenta com a gente também. Valeu, então, Natália, valeu, Paulo, obrigado por mais um programa, por mais uma análise aí da imprensa, né, do seu, o que a gente chama, né, na faculdade de análise do discurso, né, da imprensa burguesa, né,
analisando aí as manchetes, as calúnias, as mentiras, as fake news, né? Que eles tanto combatem as fake news, mas fazem uso 24 horas por dia de fake news aí, de todo tipo de calúnias também. Valeu, então, todo mundo aqui que comentou com a gente, todo mundo que contribuiu. Obrigado, companheiros, Paulo e Natália, também por mais um programa. A gente volta na próxima sexta-feira, 6 da tarde, com mais um Não Compre Jornais, Minta Você Mesmo. Tchau. Salam aleikum.